Não foi? Tava Demais, fresco na mente dele. demais. E ele conseguiu, falou, não, vou negar aqui, porque aqui senão eu vou morrer aqui. Isso tem muito a ver também com o temperamento, né? Pedro era o discípulo explosivo. É interessante a gente observar aquilo que eu chamo das entrelinhas do texto, porque esse ponto da fé, ele é tão crucial que Cristo não diz que a fé é do tamanho, Não é do tamanho, exatamente. diz que é como. Né? Então a fé não é para ser medida, é para ser exercida. Exatamente. Aí eu vou repetir isso aqui de novo. Né? A fé não é para ser medida, ela é para ser exercida. A ponto que quando eles entram no barco, que é a história posterior, que já vem no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, a pergunta de Jesus para os discípulos é: onde está a vossa fé? Ou homens de pouca fé. Ou seja, ouviram 4 parábolas, a última foi sobre a fé e não conseguiram exercer a fé. Então, quando eu temo situações, é sinônimo que eu estou falhando no exercício da Da fé. fé. Muito bom, é isso mesmo. Porque, por exemplo, se fosse questão de quantidade, né? Ele não falaria a fé de vocês é pequena. Porque Exatamente, a perfeito. semente é pequena. Perfeito. Então, se a fé pequena fosse suficiente, ele não reclamaria, ó, rapaz, vamos ajudar a gente aí, porque a fé de vocês tá minguada, Exatamente. vamos aumentar essa fé aí. E os Exato. caras andou com Jesus, né, velho? Viu milagres de perto, multiplicação, o cego via, coxo andava, os leprosos eram purificados. E a pergunta que não quer calar, né? Que Jesus fez, aonde eles estavam depositando a fé? Os caras viu Elias, não foi Elias e Moisés, não foi? Moisés, Os caras viu Elias e Moisés, Pedro, irmão. Tiago e João, né? No Monte da Transfiguração. E ainda Pedro conseguiu negar Jesus depois disso. Tava fresco na mente dele aquilo ali. Fresco, demais, Não foi? Tava demais, fresco na mente dele. demais. E ele conseguiu, falou, não, vou negar aqui, porque aqui senão eu vou morrer aqui. Isso tem muito a ver também com o temperamento, né? Pedro era o discípulo explosivo, né? Então, de fato, ele queria as coisas muito tangível, palpável, né? Muito físico. A gente quer isso às vezes, né? Demais. Eu digo que tem até uma mensagem que eu ministro falando sobre as 3 fases da vida de Pedro, né? Que é o Pedro muito eu, só para mim, só para o meu campo territorial. O Pedro humanista, que olha só para o campo do físico, né? Sem se importar com os problemas de outrem. E o Pedro cheio, que é o Pedro do dia do Pentecostes. Então eu abordo a pergunta dizendo que tipo de Pedro quero ser eu? O Pedro do eu, o Pedro humanista ou o Pedro cheio? Agora, pra gente chegar no Pedro cheio, precisa passar por esses outros Pedros. É necessário. Todo mundo, em qualquer área da vida, sempre será o Pedro do eu, onde o eu quer ser predominante, né? De fato quer falar mais alto. O ego, a soberba, o egocentrismo, o pescoço grosso, o nariz empinado. O Pedro humanista, onde eu só olho de fato para mim e não consigo me condoer com o problema alheio, é onde eu de fato digo que nós temos que exercer a empatia, de se colocar no lugar de outrem, até a gente de fato conseguir ter um equilíbrio mental, emocional e espiritual para chegarmos no dia do Pentecoste, pois só passa para o dia de Pentecoste quem vive o dia do Calvário. Pegou esse código? Poderosíssimo esse aí. Esse aqui eu vou anotar, viu? Meu Deus.